Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Arrumaram duas capetinhas aqui. É doido. Mas é mais ou menos desse jeito mesmo. A gente vai dar uma dormidinha, depois eu leio. Dá uma dormidinha, depois eu rezo. A vida cristã exige radicalidade, a gente não pode dar muita trela, não. Eu queria tomar com vocês o texto de Romanos, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 11. O tema do nosso encontro nesses dias é o despertar do sono. O sono tem diversos significados da Sagrada Escritura. Um deles é exatamente a falência das virtudes, né? O sono que coloca a gente num estado de letargia que a gente não faz nada. É um despertar do sono, despertar desse estado de letargia. E aí o texto de São Paulo aos Romanos fala isso. No capítulo 3, no versículo 11, diz isso. Sabeis em que momento estamos. Sabemos em que momento estamos. Já é hora de despertar do sono. Eu acho que esse apelo de São Paulo na sua carta é um apelo constante para nós. E a partir desse texto se desenvolveu todo o tema que é proposto para a comunidade javenice nesses anos. Mas o despertar do sono, despertar da acomodação, despertar, se colocar em estado ativo novamente. Eu estava pensando sobre essa nossa formação e desse tema eu tive duas ideias ou dois sentimentos. Primeiro, o tema fala que é um chamado a uma nova ordem, a uma conversão. Despertar do sono sempre é um chamado à conversão. Então, esse tema e esse ano para nós é um chamado à conversão. Mas que conversão é essa? Não é uma conversão, o primeiro anúncio, uma primeira conversão, porque nós estamos no encontro de pessoas que já têm uma certa experiência de Deus, já caminham na comunidade. Então, o que falar de conversão, um chamado à conversão para pessoas que já se converteram? Não. Ninguém se converteu ainda, nós estamos em processo de conversão. Porque se nós já estivéssemos convertidos totalmente naquilo que nós queremos ser, nós já estaríamos no céu. E para a gente estar no céu, a gente tem que cumprir uma necessidade básica, que é morrer. Como nós estamos vivos, São João Bosco, fundador dos Salesianos, falava que nós temos um compromisso de ser santo hoje. Porque amanhã é o compromisso de ser santo amanhã, quando amanhã for hoje. Porque eu não posso ser santo de maneira antecipada. Eu sou santo hoje. Quais são as dificuldades da santidade que nós enfrentamos hoje? As dificuldades que nós vamos enfrentar amanhã serão as dificuldades de amanhã. E amanhã nós vamos contar com a graça que nos será dada amanhã. A santidade de hoje, nós contamos com a graça que nos é dada hoje. Então, quando nós falamos de esse chamado à conversão, é um chamado permanente à conversão. Porque todos os dias nós temos que nos converter. Não é isso que acontece com a gente? Ou nós nos convertemos e nunca mais mexi na minha vida? Não. Quantas vezes você já se confessou, já se voltou para Deus, já retomou o caminho? Quantas vezes você falou, vou largar a mão de tudo? E quantas vezes você voltou, não vou voltar para onde eu estava? Então, a primeira coisa é que isso é um chamado à conversão. E a conversão é um ato permanente, constante em nossa vida. Nós estamos em estado de conversão. Nós temos um primeiro arranque, é verdade. E quanto mais cedo, melhor. Eu fico contente de ver a molecada, me desculpe chamar de molecada, mas no sentido que meu pai nos chamava. A molecada que são vocês, caminhando no caminho da santidade, buscando viver a santidade. Eu me recordo quando eu comecei.
Eu comecei com 20 anos. Eu tinha saído do quartel, servi o quartel com 18 anos, saí do quartel com 19 anos, em 1970. Em 71 tive experiência de Deus. E de 71 para cá eu caminho com o Senhor. Já faz um pouco tempo. Aí falar esses anos todos, de 1970 para cá que eu caminho, 71 para cá que eu caminho com o Senhor, eu sempre caminhei. Vocês sabem como é que a gente caminha para Deus, né? A gente finca os olhos e vai. Aí vai trombando para cá, trombando para lá, trombando para lá, arrancando um pedaço do osso. É assim que a gente vai. Falar assim que a vida foi uma vida tranquila, sossegada. Quantas vezes eu falei que ia desistir, quantas vezes eu cheguei a ameaçar desistir, juntar minha Bíblia e falar, não vou ler mais. Quantas vezes fui para o sacrário e briguei com Deus. Quantas vezes. Mas não podemos desistir de nossas decisões, do que nós decidimos fazer de nossa vida. Por isso que esse chamado à conversão, a conversão é um primeiro arranque, mas a conversão é um estado permanente de nossa vida. Há quanto tempo vocês começaram o caminho na fé? Quantos anos? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Se você olhar a sua vida hoje, agora, e olhar a sua vida no começo, quantas coisas você já caminhou e venceu? E como ainda nós precisamos, e como você, como eu, precisamos de uma nova conversão. Porque ainda existem pedaços de nossa vida que precisam ser convertidas a Deus, têm que ser voltadas para Deus. Por isso esse chamado, é um chamado à conversão, é um chamado para o despertar de novo. Eu sou mais velho que vocês, eu preciso despertar todos os dias, porque a minha tentação hoje em dia é falar, já fiz o suficiente, então vou ficar em casa sossegado, contando os porcos. Se fosse assim. Uma segunda coisa que esse texto me traz é um sono. Existe aí presente um sono, é hora de despertar do sono. É hora de despertar do sono. O que é esse sono? Esse sono é acomodação. É uma acomodação às coisas que nós já fizemos, ou é uma acomodação que é gerada pelo costume, uma acomodação que a gente toca porque tem que tocar. Uma vez eu estava conversando com um senhor e me contava algumas histórias de roça, e ele contava que ele foi conversar com o senhor que fazia um cigarro de palha muito bem feito e que fumava o cigarro de palha. Ele perguntou, por que você faz assim? Como é que é isso? Ele falou assim, é uma beleza. Primeiro a gente escolhe a palha, limpa a palha, torce, corta o fumo, deschava o fumo, amassa o fumo, enrola o cigarro, moe, enrola, dá o primeiro pito, é bom. Dá o segundo pito, é bom. Dá o terceiro pito, é bom. Dá o quarto pito, daí para frente, pita para não perder o trabalho. Perdeu o gosto. Muitas vezes nós somos assim, pitamos para não perder o trabalho. Porque a nossa vida é assim. Por isso, despertar do sono, despertar novamente, assumir novamente, é sempre um desafio. Está sempre entusiasmado. Sempre entusiasmado. Eu me recordo, uma vez estava conversando com o padre Eduardo, e ele falava assim para mim, eu fui convidado para fazer uma missão, aquele jeito enrolado dele, lá no Amazonas, e
e uma comunidade é pequena, eu vou ter que pegar o avião, depois eu vou ter que pegar um barco, andar 8 ou 10 horas de barco no Rio Amazonas para chegar lá no lugar onde eles me convidaram. Tem lá uma comunidade, tratar uma comunidade de 30 pessoas. Olha que maravilha! Um homem com a idade dele, andando 20 horas de avião, andando não sei quantas horas de barco no Rio Amazonas, para falar para 20 pessoas, e falava com entusiasmo. Esse não perdeu. Então, o sono leva a gente a perder esse entusiasmo. O sono faz com que a gente faça as coisas porque tem que se fazer. Há necessidade sempre de um novo elan, de um novo impulso, de uma vontade, um desejo de cooperar com a obra do Senhor, de viver a vida da graça, de atingir a santidade. Essas duas coisas estavam no meu coração quando eu comecei a preparar o texto, que é um texto de um problema de ordem espiritual, uma das graves dificuldades de ordem espiritual, que pediram que eu fizesse uma reflexão. E essa reflexão eu vou partir de um outro texto da Sagrada Escritura, que está na carta de São Paulo aos Efésios. A gente pode ir para lá. No capítulo 5, a partir do versículo 14, a segunda parte do versículo 14, Efésios 15, 14. O texto diz assim: desperta tu que dormes, que estás dormindo, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Levanta-te, desperta, levanta-te, desperta. A palavra que ficava para mim é essa: desperta. Porque muitas vezes nós estamos num sono. Às vezes nós estamos num sono. A gente imagina que o sono é fechar os olhos, né? E ficar sonhando com o Flamengo ser campeão. Que é só sonho mesmo. Não vai ser sonho. Sonhar a gente pode sonhar com tudo. Sonhar a gente pode sonhar com tudo. Não faz mal nem ocupa espaço. Ficar sonhando. Mas aqui não está se falando só de ficar sonhando. Aqui se fala de desperta tu que dormes e avança nas obras de Deus. E falar sobre o que nisso, o que isso queria me dizer. Quer dizer de conversão, quer dizer que de uma mudança de vida. Está de acordo com a primeira leitura que eu estava refletindo. Uma mudança de vida, uma conversão, trilhar o nosso caminho, direcionar nosso caminho para as coisas de Deus, um esforço para que isso aconteça. Então, isso emenda, esse texto emenda com o primeiro. Desperta, acorda, esteja esperto, não dê moleza, avance. E nessa reflexão, conversando com o Leandrinho, ele pediu que eu refletisse alguma coisa sobre um dos problemas de ordem espiritual que mais atinge a gente, que chama-se assídia. Assídia. Nossa Senhora. Nome complicado para falar moleza. Assídia. Como nós somos atingidos, nós que estamos nesse sono, somos atingidos pelo sono da assídia. Como nós somos tentados nisso daí. O que é essa assídia? Assídia é uma sonolência. Então, nós acabamos de ter um esquete de teatro aqui muito interessante. Aí tem, as que fizeram o papel de capeta é mais fácil de identificar. Mas o outro que estava aqui sofreu o ataque de assídia. Ele acorda muito interessado na Sagrada Escritura, apanha a Sagrada Escritura, mas depois
o sono toma conta e ele fica no celular e a Bíblia. A gente faz isso com muita facilidade. Muita facilidade. A gente se dispõe a rezar, mas alguém telefona. E como o telefone é do arcanjo Gabriel, e vai falar de uma coisa importante, mais importante do que aquilo que você ia falar com Deus na sua oração. E a gente assiste essa sonolência, esse desânimo para as coisas boas, esse ânimo perdido para fazer o bem, para a vida de oração, assiste. Quem fala muito sobre isso é um santo muito interessante, São Francisco de Sales, que é o protetor dos salesianos. Os salesianos é a congregação do padre Jonas, que é a congregação fundada por São João Bosco. São João Bosco é bem posterior a São Francisco de Sales. São Francisco de Sales ele é de 1500, São João Bosco é do final do século XIX, começo do século XX. Mas São Francisco de Sales era um homem muito prático. Por isso, quando São Bosco fundou os salesianos, colocou como santo patrono dos salesianos, por isso salesianos, São Francisco de Sales, por isso salesianos, que era um homem muito esperto, professor da academia, professor francês. Ele viveu na época em que começou as reformas protestantes na França, sobretudo a segunda reforma de Calvino e os outros reformadores. Escreveu muito e era um homem muito prático. E por isso ele escreveu sobre a assídia, que ele chamou de o diabo do sono, o demônio do meio-dia. Por que ele chamou a assídia de o demônio do meio-dia? Porque no meio-dia é a hora que você acabou de almoçar, está com a barriga cheia, satisfeito, dá aquele soninho, aí você vai fechando o soninho, aí daqui a pouco você está roncando em línguas. Salesianos. São Francisco de Sales falava muito sobre isso. Então, esse demônio do meio-dia. Esse demônio do meio-dia atinge a gente é uma espécie de preguiça, torpor, depressão de vida espiritual, ativos para a vida comum, mas quando se fala em vida espiritual... Gente, esse torpor para a vida espiritual atinge muita gente da própria igreja, que são capazes de fazer muitas atividades sociais, mas são incapazes de rezar o Pai Nosso. São muito ativos nas atividades que têm que ser feitas, mas pouco rezam, pouco se voltam para Deus, pouco se dedicam à vida espiritual. Uma das manifestações dessa assídia, que é pouco interesse pela vida espiritual, pela vida religiosa. A assídia também ela é identificada com a preguiça. A preguiça é aquela vontade que a gente tem de não fazer nada. É preguiça. Um padre do colégio interno que eu estudei contava a história da preguiça, falava isso. Um animal qualquer, com fome, aí perguntava para o dono do gado, perguntava: fulano, você quer comer? E aí o fulano respondia: eu quero. Ele era meio italianão. Fulano, tu queres comer? Eu quero. Então você vai lavar os pratos. Eu não. A preguiça respondia: eu não.
Ele perguntava de novo: preguiça, você quer comer? Eu quero. Então você vai lavar os pratos. Eu não. Aí ele terminava o ensino que ele fazia para a gente, ele terminava falando assim: coitada da preguiça, morreu de fome. A preguiça faz a gente morrer de fome. Com a comida nas proximidades, a gente não está disposto a se alimentar. Isso faz parte da assídia, preguiça. Preguiça para a oração, preguiça para o estudo, preguiça para a comunidade, preguiça para o bem, preguiça em assumir compromissos, preguiça. Dormir mais do que o necessário. Se perde tempo assistindo televisão, mas se perde pouco tempo em oração, em uma boa leitura. Você assiste essas porcarias de filme para tudo quanto é lado, mas se você pede para assistir um filme ou fazer uma leitura espiritual, temos dificuldade, isso é assídia. Isso vai gerando o quê? Enfraquecimento espiritual, vai gerando modismos, vai gerando procedimentos e que acabam nos afastando de Deus. Ainda São Francisco de Sales falava que além da assídia, existiam outros problemas dessa ordem espiritual. A falta de iniciativa nas coisas para o bem. É também uma manifestação dessa assídia, a falta de iniciativa para o bem. Aí quando alguém aparece oferecendo, perguntando ou pedindo ajuda para alguma coisa, eu não posso, eu não... E pode. Já dizia um outro santo que quando você quer alguém para trabalhar numa coisa importante, não procure os que estão à toa, procure os que estão ocupados. Porque os que estão ocupados sempre terão tempo, os que estão à toa nunca terão tempo. Como é que nós respondemos aos apelos? Sempre falando para depois eu vejo isso, vou tomar nota do seu pedido, vou tomar nota disso. Qual que é a nossa iniciativa? Isso faz parte da assídia, essa preguiça, essa falta de empenho, de tomar iniciativa, de acertar as coisas, aceitar as coisas. Isso é assídia. Preguiça em fazer o bem. Nós somos capazes de fazer tantas coisas, mas temos dificuldade de fazer o bem. Isso chama-se assídia. Tem um outro extremo da assídia, que parece que é um contraponto, que é o perfeccionismo. Mania de querer que tudo seja perfeito, exato, daquele certinho. Se não for daquele jeito, não serve. Então, como tudo não é certo, então não serve nada. Os perfeccionistas são aqueles que menos se empenham, porque querem tudo tão perfeito, como não conseguem realizar. Faz parte da assídia. Eu penso que a assídia é uma das coisas que mais ataca os membros de comunidade. Porque gera preguiça, gera desistência, gera desilusão, gera frustração, gera insatisfação com aquilo que está se fazendo. Esse é um dos pecados capitais, ou um dos vícios capitais que atinge a nossa vida espiritual e que atrapalha tremendamente. Porque nós temos uma certa tendência para o ativismo e nós gostamos muito de fazer. E quando nós somos atingidos por essa enfermidade espiritual, nossa devoção, nossa vida espiritual entra em colapso e a gente acaba desistindo. Talvez seja o primeiro problema que nós temos que enfrentar na vida espiritual, seria isso, a assídia. São Francisco de Sales resume a assídia em 3 problemas centrais. Ou são 3 frutos maiores da assídia. O primeiro fruto, o primeiro sinal, o primeiro da assídia é a preguiça. Você sabe o que é preguiça, né? Estou tão cansado.
Quando eu era menino, minha avó gostava de falar contra a preguiça e contava a história da preguiça com um formador. Aí o formador perguntava: preguiça, você quer comer? Esse padre chamado Padre Natal. Preguiça, você quer comer? A preguiça respondia: eu quero. Então vá buscar o prato. Eu não. Preguiça, você quer comer? Eu quero. Então vá buscar o prato. Eu não. Coitada da preguiça, morreu de fome. Preguiça. A preguiça ela se manifesta em várias coisas. Na moleza. Amanhã eu faço, amanhã eu vejo. Eu vou rezar sobre isso. Está rezando em torno disso. Preguiça. Um problema que nós enfrentamos não é preguiça de fazer as coisas, é preguiça de fazer certas coisas. Porque nós não temos preguiça para certas coisas. Nós não temos preguiça para assistir um filme até de madrugada, mas nós temos preguiça de fazer uma vigília. Nós não temos preguiça de visitar um amigo de madrugada, de tomar um café, diga-se cerveja, com um amigo até um pouco mais tarde, que é de direito, mas nós temos preguiça de fazer uma noite de vigília. Então, a preguiça não é simplesmente a negação de querer fazer a coisa, a falta de ânimo para fazer as coisas, mas a falta de ânimo para fazer certas coisas. Certas coisas são cansativas, certas coisas são difíceis, certas coisas são impossíveis, mas outras coisas que são de meu interesse, eu consigo ultrapassar. Por isso, a primeira fruto da assídia, que o santo afirma, é a preguiça. A preguiça de fazer as coisas, a preguiça de assumir responsabilidades, essa moleza em assumir responsabilidades. Aí tem que fazer um encontro, e esse encontro precisa ser organizado. E aí você não vai organizar? Mas por que você não organiza? Você vai assumir? Por que você não assume? Você que vai cantar? Por que você não canta? Aí eu canto desafinado, e daí? A moleza, a busca do conforto, isso também é a preguiça, a busca do conforto. Tudo arrumadinho, tudo certinho, tudo no horário, comida certa, a água está correta, tudo certinho, busca do conforto. E se tem que fazer algum esforço, estou com sede, alguém pega água para mim? Estou com fome, alguém parte o bife para mim? Porque hoje em dia as mães estão educando muito mal os filhos, né? Faz tudo, os filhos é tudo pronto, né? Os filhos e as filhas, né? Não é só os filhos, os filhos e as filhas. Então a busca do conforto. É interessante, aqui na casa a gente aprende muito isso. Nossa casa de oração, o quarto dos hóspedes, como vocês sabem, são quartos extraordinários, bem dimensionados, cabe todo mundo, são confortáveis, não tem pulgas, não são calorentos, né? Todo mundo cabe, tem espaço, as camas não ficam apertadas uma na outra, é uma beleza, né? A gente não reclama, mas a gente não tem esse comportamento que nós temos aqui na nossa casa. Não tem. Porque aqui nós estamos fazendo um tipo, ou esse é o tipo que nós somos? Então, essa é a busca do conforto, tudo tem que ser de acordo com aquilo que...
Aí, quando eu estou na comunidade, essas coisas eu não faço mais porque fazem parte da piedade, do sacrifício, porque eu tenho que, na comunidade, eu tenho que parecer que sou santo. Não é mais ou menos assim? Um pouco de exagero eu sei que eu estou fazendo, mas é mais ou menos assim. Ainda nessa preguiça, aparece ainda as desculpas. Faz parte da preguiça, as desculpas. Eu não posso porque eu estou ocupado. Ocupado com o quê? Ocupado em não fazer nada. As desculpas que a gente dá para os nossos pecados, as desculpas que a gente dá para a falta de empenho, as desculpas que a gente dá por não assumir responsabilidade, que na realidade é uma mentira que a gente tenta pregar para nós mesmos. Essas desculpas de assumir responsabilidades, eu não tenho competência. Quem diz que nós temos competência para alguma coisa? A gente assume na graça de Deus. São desculpas. Desculpas esfarrapadas. Desculpas esfarrapadas. Quantas dificuldades ou quantos pedidos nos fizeram de empenho ou de participação de alguma coisa, nós damos a desculpa de eu não sei. Bom, se alguém me convidar para pregar para os chineses em chinês, eu vou falar, eu vou, mas não sei falar chinês, arruma um tradutor. Eu não vou porque eu não sei falar chinês. Mas não sabe mesmo. Nós não estamos pedindo que você fale chinês, estamos pedindo que você pregue na China. Então, são as desculpas que nós temos. Nós temos um rol de desculpas para todas as coisas. Não posso, não está na hora, não sou capaz, não tenho competência. Quem disse que você não tem competência? Quem disse que você não é capaz? Claro que nós temos competência, claro que nós somos capazes. Talvez eu não vou pregar como um padre Raniero canta la missa, claro que não vou. Nem tenho o conhecimento que ele tem. Claro que eu não vou pregar assim. Mas no meu nós vem, nós fica, eu também falo do Evangelho. Por que essas desculpas todas que a gente dá? Não tem competência, não tem idade, eu não tenho tempo de comunidade. E isso tudo, São Francisco de Sales chama de preguiça. Preguiça em fazer o bem. Preguiça em fazer o bem. Nós devíamos disputar uns com os outros o bem que nós devemos fazer. Uma segunda coisa que São Francisco de Sales fala, que faz parte dessa assídia, a segunda coisa que ele fala é a tristeza, ou melancolia. O que é a tristeza? A tristeza é aquela busca do bem-estar. Sempre está insatisfeito com aquilo que você tem, sempre está insatisfeito, um estado de insatisfação. Se está chovendo, está ruim porque está chovendo. Se não está chovendo, está ruim porque não está chovendo. Se está calor, está ruim porque está calor. Se está frio, está ruim porque está frio. Se eu estou no alto da serra, está ruim porque eu estou no alto da serra. Se eu estou na beira do mar, estou ruim porque eu estou na beira do mar. É um estado de insatisfação. Um estado de insatisfação. Isso é chamado na espiritualidade de tristeza, e que gera um desânimo em fazer as coisas. Tem gente que parece que só dorme, né? Um desânimo, vamos... Aí arruma as desculpas mais sarrapadas, né? Não vou porque eu tenho que... O quê? De dar água para o bode, Então, o desânimo,
apatia diante das coisas. Gente, nós não podemos estar satisfeitos com o que nós temos assistido. Os jovens, vocês são jovens. Para onde está indo a juventude? Nós somos aqui 150 jovens. São menos 150 que estão lá fora, mas quantos estão lá fora que não têm a experiência que nós temos aqui? Quantos amigos nossos? Eu não posso estar satisfeito com aquilo que eu tenho que querer mais. Eu não posso estar conformado com a situação que eu vivo, eu quero mudá-la. Portanto, essa tristeza que São Francisco de Sales que fala, esse desânimo, essa acomodação, essa tristeza acaba fazendo a gente desistir das coisas. As desculpas, faz parte dessa tristeza, as desculpas. Não vai dar, porque amanhã talvez chova, então não vou hoje. As desculpas que a gente dá para não assumir responsabilidades, as invenções que a gente dá, os compromissos de última hora que a gente inventa para não assumir o compromisso que a gente tinha que assumir. São todas as armadilhas que vão pintando à nossa frente e que parece que tem todo o sua justificativa. São Francisco de Sales fala muito sobre isso, sobre essas desculpas mal jambradas. E uma terceira via de problemas ou de desculpas para a falta de empenho é chamada de fervor indiscreto. Eu só estou falando de 3 só, existem outras listas, mas essas são as 3 mais abrangentes. O fervor indiscreto. O que é o fervor indiscreto? O fervor indiscreto é o ativismo. Você inventa fazer muita coisa e depois não dá conta de fazer nada. Inventa muito compromisso e depois não dá conta de fazer o compromisso. Coloca uma responsabilidade além da sua capacidade e depois não dá conta da responsabilidade e causa frustração. Isso é uma grande armadilha. Isso é uma grande armadilha. Você gosta de jogar bola, então tá. Se você vai jogar bola, então o primeiro que você faz é você procurar fazer um teste de futebol num time profissional para você ser jogador profissional. Você tem futebol para isso? Não. Agora, para jogar ali no grande campo de futebol nosso aqui, numa sexta-feira, até que vocês ferveram ontem, não ferveram? Os jogadores de futebol aí. Venceram a seleção do mundo, né? Marcaram gols de placa, né? Estão prontos para ser contratados pelo Tite para a seleção brasileira, mas para a seleção brasileira vai qualquer um também, não tem problema. É o fervor indiscreto. Assume responsabilidades que não vão dar conta e vão causar frustração, porque não refletem para assumir responsabilidades. Assumem responsabilidades a partir do empenho, a partir do calor do momento. Não conta 1, 2, 3. E depois acaba entrando em frustração. Vou passar a quaresma sem comer carne. Primeiro dia, primeira semana. Segunda semana, aparece uma picanha daquela bem gostosinha. Não, uma vez por semana eu vou comer carne. Aí, você não está comendo carne na quarta-feira ou na sexta-feira, como eu não sei se é quarta ou sexta-feira, então nenhum dia. Fervor indiscreto. Assumir compromissos que não somos capazes de dar conta, que não está no nosso nível ainda. Assumir responsabilidades que eu não dou conta.
assumir empenhos que eu não dou conta. Isso é fervor indiscreto. Imprudência. Nós tínhamos uma comunidade jovem, meu afilhado, inclusive, de casamento, chamado Genésio. Parece um nome de brincadeira, mas não é não, ele chama Genésio. Aliás, é um grande pintor de obras no Brasil. Já esteve nos Estados Unidos, tal coisa, premiado pelo Museu Brasileiro, um grande pintor, o Genésio. E o Genésio se converteu e veio para a comunidade jovem. E pregava para tudo quanto é lado. E aí um dia ele falou assim, tá, eu vou lá pregar para as meninas da Vila Cosmos. Para quem aqui, vocês são muito novos, você não conhece o Vila Cosmos. O Vila Cosmos, em Itajubá, era a zona. Só tinha casa de prostituta lá, chamava-se Vila Cosmos. Eu vou lá pregar na Vila Cosmos, para as mulheres da Vila Cosmos. Eu falei, Genésio, não vai dar certo, Genésio. Não dá certo. Para ir lá tem que ir de gente especializada, tem que ir de bandão, pelo menos uns 50, para não dar problema. Você vai lá sozinho, vai dar problema, Genésio. É hora, vai vir na quadra. Tá bom, isso aí que sabe. Estava entusiasmado, tinha acabado de se converter, passou um ano na Bíblia e foi embora para Vila Cosmos. Eu não tive notícia, durante 10 dias não tive notícia do Genésio. Aí depois de 10 dias, eu encontrei o Genésio. Chué de tudo, encontrei na casa paroquial da Soledade, ele tinha de se confessar. Então, vocês imaginam o que aconteceu com o Genésio. Aí eu perguntei, Genésio, o que aconteceu? Que você sumiu e estou te encontrando agora aqui nos parques? Você sabe o que aconteceu? Mas claro que eu sei o que aconteceu. Isso chama-se fervor indiscreto. Assumir compromissos além do que nós somos capazes. Ser imprudente com os nossos compromissos ou com nossos empenhos. Se colocar em lugares que nós não vamos aguentar o espaço. Ler coisas que vão nos fazer mal. Assistir filmes que vão despertar coisas que não devem em nós, achando que nós vamos fazer alguma coisa. Agora está na onda aí de novo de assistir filmes de terror, filmes para depois não ter sono, para depois ficar achando que tudo é o capeta. Fervor indiscreto. Eu tenho que conhecer o mal para combater o mal. Quem disse isso? Eu tenho que encher a cara de cachaça para saber o que é ficar tonto? Quem disse isso? Quem disse isso? Isso é chamado de fervor indiscreto, que é imprudência, é se colocar em situações de dificuldade e querer viver a castidade na zona. Isso é fervor indiscreto. É uma armadilha que o diabo tem contra nós. Nos fazem achar que nós temos força para suportar tentações que nós não temos força para suportar. E nós temos que discernir isso, perceber isso. Muitas vezes, a própria missão é comprometida. Eu me recordo uma vez que me convidaram para ir pregar numa república feminina, lá em Itajubá. E eu falei assim, eu vou se alguém for comigo, se um grupo for comigo, sozinho eu não vou lá. Não, nós vamos com você, o povo da comunidade falou. Na última hora, quando nós estávamos prontos para sair, quando eu estava pronto para ir para a missão, não apareceu ninguém. E aí o telefone tocava. Você não vem para cá? Nós estamos aqui prontas, esperando vocês, nós estamos reunidos aqui prontos, esperando vocês. Só as meninas da República. Eu não fui. Mas ficaram sem evangelho. E eu fiquei no estado de graça. Presta atenção, chama-se fervor indiscreto. Resolve tomar compromissos que não vai dar conta.
fazer tarefas que não dá conta, frequentar ambientes que não é próprio. Gente, quem for evangelizar a zona de Meretrício, tem gente vocacionada para isso. É sua vocação? É reconhecida essa vocação? Tem que andar com os traficantes para poder livrar-os da maconha. Você que saiu da maconha, você vai falar com traficantes contra a maconha, daqui a pouco você está pitando a maconha também. Isso chama-se fervor indiscreto. Assumir compromissos que nós não damos conta. Assumir tarefas que nós não damos conta. E depois nós passamos a frustração de não ter dado conta e damos um mau testemunho. Isso é armadilha. Isso é armadilha. Fervor indiscreto. A falsa santidade, a falsa caridade. Eu gosto de rezar, então eu vou rezar a noite inteira. Aí passo a noite inteira rezando. Depois vou trabalhar. Durmo durante o trabalho. E aí, porque eu estou com sono, porque eu tenho que dormir na hora do trabalho, porque eu estou com sono, então aí eu engano meu patrão. Falo que estou doente e preciso ir para casa dormir. Valeu a oração? Que te levou ao pecado e não à santidade? Levar a compromissos que nós não vamos dar conta porque nós achamos que a graça vai ser o suficiente na tua medida. Isso é chamado de fervor indiscreto, que nos atinge muito, nos faz assumir compromissos que nós não vamos dar contas, que nós não vamos dar conta dele, e vamos causar decepção, escândalo, e muitas vezes a desistência de nossa parte. Eu me recordo, num encontro de juventude, um jovem me procurou e falou: de tudo isso que vocês falaram, eu concordo com tudo. Só que tem que eu não estou disposto a abrir mão do jeito de eu viver. Prefiro ficar do jeito que eu estou do que viver como vocês estão propondo. Doloroso escutar isso. Mas muitas vezes as pessoas não falam, mas fazem assim. E muitas vezes nós temos uma tendência para fazer assim, de nos deixar vencer pelas tentações, por nossas tendências. Gente, são coisas assim assustadoras que nós que somos um pouco mais velhos ficamos preocupados. A quantidade de casamento de meninas grávidas, a quantidade de meninos que são meninos que são desrespeitosos com os pais, a quantidade de estudantes que dão mau exemplo, colando nas provas e não se empenhando nos estudos. A quantidade de gente que se aliena da vida cotidiana que temos que levar com a desculpa de que está rezando. A primeira coisa que nós temos que ser é ser sinceros com a nossa vocação, com aquilo que nós somos chamados. Nós somos chamados para sermos o que nós somos. Você é jovem, você é chamado a ser um jovem cristão, no espaço onde você está. E não para fingir um cristianismo, mas enfrentar com o cristianismo as situações que você enfrenta, que estão no dia a dia. E não se alienar, fugir para dentro da comunidade e viver uma vida falsa aonde você vive, porque lá não há ambiente para poder se viver a fé. Tem que se viver a fé lá. Quando eu fiz faculdade, pelo amor de Deus, as dificuldades que tínhamos o Leandrinho também enfrentou, ou não, Leandrinho, dentro da faculdade não enfrentou nenhum problema na fé. Mas nós não abandonamos a fé e fizemos a faculdade. Não, tive que fazer o curso de História 2 vezes, porque o professor de História não concordava com a fé e eu concordava com a fé, então eu interpretava de acordo com a fé, ele interpretava de acordo com a História e me repetia. Não me aprovava. Dizia assim: não está fazendo certo. Eu fazia: estou fazendo certo.
Fervor indiscreto. Não assumir aquilo que a gente tem que assumir. A falsa caridade, a falsa espiritualidade. O oposto disso, nós encontramos na caridade. O amor ou caridade. A gente pode tomar aí a carta de São Paulo aos Coríntios, um texto que vocês conhecem muito bem, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Essa carta é muito interessante, né? Que São Paulo está falando sobre os carismas, aí ele para de falar sobre os carismas, começa a falar sobre a caridade, depois volta a falar sobre os carismas. Aí ele fala que quais são os sinais que a gente tem que ver na nossa vida cristã. Quais são os sinais? A partir do versículo 4, do capítulo 3, do versículo 4, a partir do capítulo 13. Na minha tradução fala amor, em outras traduções fala caridade. Uma tentativa de explicar por que caridade e amor, agora eu me recordo qual santo, mas ele fala que quando você coloca o amor em ação, chama-se caridade. Então, amor ou caridade. Diz, o amor é magnânimo, ou seja, o amor é bondoso, a bondade. Nossos atos têm que ser por bondade, por generosidade. O amor é benfazejo. O amor faz o bem. Fazer o bem, e somente o bem. Isso são ações contrárias às ações da carne. O amor não é invejoso. Inveja é desejar o que é do outro, ou ser o outro, ou ter o que o outro tem. Quem ama não é invejoso. O amor não faz nada de vergonhoso, nada de inconveniente. Nada de inconveniente. Quer dizer, aquele que ama não torce para o Flamengo. Não é interesseiro. Quem ama não é interesseiro. Qualquer tipo de interesse. Mesmo que o interesse seja aqueles olhos verdes bonitos, não é interesseiro. Não se faz por interesse. O amor não se encoleriza. O amor não perde a tchana, não perde a paciência, não quer esganar o outro, embora mereça. Não leva em conta o mal sofrido. O amor não deseja vingança, pagar com a mesma moeda o que recebeu. O amor não se alegra com a injustiça. Não se alegra com a injustiça. O outro está se dando mal porque eu não gosto dele, então eu fico alegre. Mas se regoziza com a verdade. O amor, a caridade. Ele tudo sofre. O amor nos dá a capacidade de sofrer. Sofrer pelo amor. O amor tudo crê. Não quer dizer uma crença alienante, mas é uma crença verdadeira, crê. O amor tudo espera.
Por isso o amor é alegre, porque ele é esperança. O amor tudo suporta. Tudo suporta. Há esse contraponto desse amor humano, que nós refletimos um pouco, e do amor que é dom de Deus. Nós somos capazes de amar dessa forma? Somos. Porque Deus habita em nós. Por isso nós somos capazes de amar dessa forma. E amar dessa forma é a nossa felicidade. A vida espiritual é feita assim. Nós devemos desejar esse amor em nossa vida. E devemos pedir a graça de amar assim, como o Senhor nos amou. Como o Senhor nos amou e como Ele nos ama. Fugir dessas tentações todas que eu falei. Nós conseguimos fugir quando nós amamos verdadeiramente. Esse é um grande desafio cristão nesse nosso tempo. Pensa na pessoa que você tem mais dificuldade de se relacionar. Faça o propósito de rezar por ela todos os dias. E você vai ver como é que seu coração muda. Se tem uma coisa que você não consegue gostar, faça o propósito de rezar por essa coisa, para ver seu coração mudar. Vinde Espírito Santo, enche corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.